Louvado seja Deus. Guardar os irmãos entrar. Daqui a pouco nós estaremos iniciando nosso estudo da palavra do Senhor. Precisamente às 20 horas, nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo, que tem por tema os mistérios do reino dos céus. Guardar os irmãos entrarem, logo nós estaremos iniciando o nosso estudo. Precisamente às 8 horas daremos início. Maneide Braga de Araras acabou de entrar. Os irmãos que já estão entrando, a paz do Senhor seja com todos. Precisamente agora às 8 horas, 20 horas, estaremos dando continuidade ao nosso estudo da palavra do Senhor. Irmão Geraldo Moreira, a paz do Senhor. Louvado seja Deus. Nosso tema em estudo é os mistérios do reino dos céus. Nós daremos continuidade. A paz do Senhor sejam com todos. Irmã Gisele Bertoli, a paz do Senhor. Paz do Senhor para todos aí em Araras. Irmão de Araras entrando. É bom. Irmã Elisângela, a paz do Senhor. Louvado seja Deus. Daqui a pouco nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo. Os irmãos que já estão entrando, quiserem deixar sua Bíblia aberta, mesmo texto da semana passada, melhor, mesmo capítulo, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 13, versículo 31 e 32. Será o texto em estudo nesta noite. Fazendo uma ponte com ele, temos essa mesma passagem, essa mesma narração, mas narrada agora por Marcos. Marcos capítulo 4, versículo 30 a 32, e Lucas 18, capítulo 13, versículo 18 e 19. Mas ficaremos com a meditação diretiva de Mateus, capítulo 13, versículo 31 a 32. A paz do Senhor a todos os irmãos que estão entrando. Deus abençoe a todos. Irmão Alcides, irmã Rita, aleluia. Irmã Rita já está aí conectada. Louvado seja Deus. Estamos aqui hoje em casa, mas temos plantão espiritual na igreja. Temos obreiros capacitados, preparados, que estão lá no plantão espiritual, atendendo à necessidade dos irmãos. Louvado seja Deus. Daqui a pouco nós estaremos dando início. Então, nosso texto em estudo hoje, Mateus capítulo 13, versículo 31 ao 32. A paz do Senhor sejam com todos os irmãos. Estou repetindo várias vezes que sempre está entrando aí, irmãos, e eu estou aproveitando este momento de intervalo inicial para estar cumprimentando a todos. Mas é um prazer ter todos nesta noite conectados aí para mais uma noite de estudo
da palavra do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Irmã Inês, a paz do Senhor. Irmão Cícero Silva, a paz do Senhor, meu amado. Louvado seja Deus. Logo, logo nós estaremos iniciando o nosso estudo. Hoje, quinta-feira, dia 23 de abril, estamos reunidos através da live para falar um pouco das Sagradas Escrituras. Logo, logo, com a graça de Deus, estará sendo normalizada as situações que estão no nosso país, a vida cotidiana, e nós estaremos juntos na igreja, meditando sobre a palavra do nosso Deus. Vamos dar início. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 13, versículo 31 e 32. Nos diz assim a palavra do Senhor. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Vamos aproveitarmos e vermos Marcos capítulo 4, versículo 30 ao 32, que nos diz também assim a palavra do Senhor. Logo sabemos que essa parábola está no Evangelho sinótico, nos três evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Marcos, escrevendo aos Romanos, ele narrou dessa forma e dizia: aquele que assemelharemos, melhor dizer, o reino de Deus. A quem assemelharemos o reino de Deus? É uma pergunta. Ou quem parábola representaremos? E como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra, mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, que cria grandes ramos, de tal maneira que as aves dos céus podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Se nós também recorrermos a Lucas capítulo 13, versículo 18 a 19, vamos ver o que Lucas ele vai falar agora, escrevendo aos gregos. Olha que Lucas vai falar. E dizia: a que é semelhante o reino de Deus? E a que o compararei?
semelhante a um grão de mostarda, que o homem, tomando, lançou na sua horta. Ele cresceu e fez grande árvore em seus ramos, e se aninharam as aves do céu. Percebemos que essa parábola, que é a continuidade do nosso estudo, os mistérios do reino do céu, está presente em três parábolas, ou melhor, em três evangelhos: Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos e Evangelho de Lucas. A última vez, ou último encontro que nós tivemos, nós terminamos a terceira fase do campo espiritual. Só para fazer uma retrospectiva do nosso assunto, nós começamos falando sobre os 4 tipos de ouvintes: o ouvinte inexperiente, o ouvinte insustentável, o ouvinte infrutífero e o ouvinte inseparável, que precisamos sermos esse ouvinte. E depois, a segunda parte, nós falamos do campo espiritual, as 3 fases do campo espiritual. Falamos da primeira fase, que é a semeadura, a segunda fase, que é o florescimento e a frutificação. Falamos da terceira fase, que é a ceifa, aonde será separado o joio do meio do trigo. E falamos que essa apresentação do mistério do reino não está entronizado para o arrebatamento, que é textos diferenciados para o arrebatamento, que aqui está falando da última instância do juízo, ou o juízo final, no fim do mundo. Por isso que será tirado primeiro o joio, porque se nós formos colocarmos em uma escala crescente, percebemos que a igreja sairá da terra, será tirada da terra, que é o trigo, antes que venha a grande tribulação. Então o texto não está falando de arrebatamento, está falando da última instância, que é o juízo final. Falamos sobre isso a semana passada e hoje nós daremos continuidade, falando agora da terceira parte, que é a pequenez inicial do reino e a sua grandeza de extensão. Terceira parte: a pequenez inicial do reino e a sua grandeza de extensão. A pequenez inicial do reino. Vimos no texto sagrado que Jesus compara o reino dos céus agora com um grão de mostarda, que é tão pequeno, que Jesus, em outras passagens, ele vai comparar também ao tamanho de uma fé que transporta montes. Mas, precisamente, nessa parábola, Jesus vai revelar os mistérios do reino, que no início dele é, para a vista de muitos ou quase todos, insignificante. Então ele começa de uma forma insignificante no mundo, diante dos homens. Para que entendamos esse conceito, precisamos lembrarmos que para a extensão, ou melhor, para o início do reino na terra, Deus usa um homem chamado João Batista
para preparar o caminho do Senhor. Ele não trouxe o reino, mas ele foi o que preparou o caminho para o Senhor implantar o seu reino. Então João Batista vem, prega o evangelho de uma forma diferenciada que Cristo pregou e batizava para o arrependimento dos pecados. Ele preparou o caminho, tanto que quando perguntaram para ele quem ele era, ele diz abertamente que não era Cristo e nem digno de desatar a correia do seu sapato. Então João Batista, ele está dizendo que ele é apenas a voz que clama no deserto, que foi profetizado por Isaías. Então ele faz o preparo do caminho. Lembra? Para plantar, semear, precisa preparar a terra. E João Batista, ele é usado por Deus para preparar o caminho. Aí vem Jesus Cristo, e Jesus começa a preparar agora o terreno aonde será semeada a semente. Nós vimos isso com precisão na segunda parte, o campo espiritual. Mas não vamos voltarmos mais a esse campo espiritual, que foi a segunda parte. É para que nós venhamos entendermos que o início era insignificante, não tinha aparência. Tanto que Isaías vai profetizar no capítulo 53, dizendo que Jesus vinha e era um homem de dor, experimentado nos trabalhos, homem que as pessoas olhavam para ele e não via aparência nenhuma. Então era um início insignificante. Aí Jesus faz o seu ministério, cumpre o seu ministério, melhor dizer. Ele estende por um espaço aproximadamente de 3 anos seu ministério, porém era apenas o preparo da terra. Ele ainda não tinha inaugurado a igreja, que é a tipologia do grão de mostarda. Quem é o grão de mostarda? É a igreja. Então vamos vermos que no versículo 31, precisamente, vai dizer assim: outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino do céu é semelhante a um grão de mostarda, que o homem pegando dele semeou no seu campo. Ou seja, um grão de mostarda. Essa é a comparação do reino de Deus. O reino de Deus é como um grão de mostarda que foi semeado, que é o reino na sua fase inicial. É comparado com a mostarda, um grão de mostarda, sua fase inicial. E a igreja representa esse reino. A igreja, ela representa esse reino, então era como um grão de mostarda. Mas é interessante aqui para nós entendermos que a mostarda só cresce em uma precisão melhor quando ela está sobre a luz solar. Ela aí toma força, tem que ser plantada em uma terra boa e precisa também da luz solar para que ela desenvolva. É interessante que no ministério de Cristo, Jesus um dia chegou para os seus discípulos, capítulo 8 de João, versículo 12, diz assim: falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Que Jesus está dizendo para os seus discípulos, preparando a terra: eu sou a luz do mundo. Que Jesus está dizendo para a semente inicial: eu sou a luz do mundo. Interessante que os discípulos estavam sobre a luz que é Jesus. E eu quero abrir aqui
já nessa introdução, para te informar, meu irmão e minha irmã, quem está sobre a luz que é Cristo, há crescimento genuíno, crescimento com qualidade. Eu quero te dizer nesta noite, não queira ficar longe do sol que é Jesus, mas que cada dia a luz de Cristo possa estar presente na minha e na tua vida. A luz de Cristo, aleluia, para que houvesse o crescimento amplo, significante da mostarda, ela precisava estar sobre a luz do sol. E Jesus é o sol da justiça, e Ele é a luz que está sobre as nossas vidas. Por isso que o crente, ele produz crescimento. E detalhe, crescimento com qualidade. Aleluia. Louvado seja o seu santo nome. Mas vamos entendermos que até o momento, a igreja de Cristo ainda não tinha sido inaugurada. Aí, como já expliquei em outros estudos para os irmãos, que a igreja, ela nasce na pausa da contagem das 70 semanas. Não vamos entrar nisso hoje, é só para os irmãos lembrarem. Enquanto Cristo, o Messias, não foi tirado, não parou a contagem. Vai até o Messias ser tirado. Quando o Messias é tirado, aí que há a pausa. Conta-se 69 semanas e fica faltando uma semana. Ou seja, a igreja, ela foi inaugurada na pausa das 70 semanas. Das 69 para 70, Deus dá uma pausa. E quando Deus dá uma pausa, aí surge a igreja, a inauguração da igreja na terra. A semente insignificante. Mas vamos entender com precisão essa parte. Vamos deixar a escatologia um pouco de lado, o afinco desta noite, mas para os irmãos ter essa noção e esse entendimento. Então, Jesus agora, ele cumpre o seu ministério, deixa tudo preparado, e agora ele morre. Jesus morreu. Jesus morre na cruz do Calvário. Ao terceiro dia ele ressuscita ao terceiro dia, e agora em um espaço de 40 dias, Jesus agora vai ser visto pelos seus seguidores. Jesus vai aparecer para o grão de mostarda. Jesus vai aparecer para eles agora. É interessante que nessa época, no início, que é a inauguração da igreja, a igreja de Cristo era a menor de todas as religiões da terra e até das seitas. Entre religiões e seitas, a igreja de Cristo era menor. Era o grão de mostarda que ele profetizou. Inicialmente, era menor do que todas. Todas as religiões que tinha era maior do que a igreja. Todas as seitas que tinha na época era maior do que a igreja. A igreja tinha uma visão para o mundo insignificante. Jesus, no seu ministério terreno, ele escolhe 12 discípulos, depois junta-se outros discípulos, fica 70. No dia que ele foi recebido no céu, que ele foi para o céu, depois dos 40 dias, nos 40 dias, após a Páscoa, que ele ressuscitou no dia da Páscoa, passou os 40 dias, ele vai para o céu. Tinha aproximadamente 500 irmãos. Então deu uma esticada a igreja, mas ela era a menor de todas. E detalhe, e ele disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Sabe quantos perseveraram no dia de Pentecoste? Vamos entender essa questão agora?
aproximadamente 120 irmãos, entre os discípulos, as mulheres fiéis e aqueles que se agregaram, que eram discípulos. Tinha aproximadamente 120 irmãos. Agora vamos entendermos, abra a sua Bíblia aí, se puder abrir, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 12 a 14. Olha o que diz o texto sagrado. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 12 ao 14. Então voltaram para Jerusalém, no monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Versículo 13. Entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Só não foi Judas Iscariotes que se enforcou. Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então aqui já mostra e deixa bem claro para nós, os irmãos de Jesus que não creram nele até a morte, na ressurreição dele, no intervalo desses 40 dias se converteram após a ressurreição. Por isso que o texto destaca que os irmãos de Jesus estavam lá também, tanto Judas quanto Tiago e os outros irmãos estavam lá também, que se converteram após a ressurreição de Jesus Cristo. Então estavam ali aproximadamente 120 pessoas. Semente pequena, não tinha aparência, não tinha significância, mas rápida e poderosa. Isso é a igreja, irmão. Aonde ela chega, ela pode ser pequena, insignificante para muitos, mas ela é rápida e poderosa, porque o que vai estar presente na igreja é a presença de Deus. Não é a filosofia, não é os pensadores do passado, é o poder de Deus. Que Paulo fala: eu não fui até vós com conhecimento humanos, com fábulas humanas, com filosofias. Não, eu fui até vós com a palavra de Deus, que é poderosa para destruição de fortalezas. A palavra de Deus, aonde ela chega, a transformação de vida. Você pode glorificar a Deus? Aonde a palavra de Deus chega, ela traz transformação de vida. Pode ver, faça uma análise, busque estatística, vá em um presídio aonde muitos estavam em um estado deplorável de pecado, de crime, mas a palavra de Deus chegou lá. E quando sai de lá, são homens, muitos deles homens autênticos, servos de Deus, fiéis a Deus enquanto viver nessa terra, porque a palavra de Deus chegou lá. Meu irmão, minha irmã, aonde a palavra de Deus entra, pode ser insignificante para muitos, mas ela é rápida e poderosa. Você pode glorificar a Deus? Essa palavra está na tua vida? Essa palavra faz parte do teu viver? Você pode glorificar a Deus, meu irmão, minha irmã, nesta hora? Pode não haver uma aparência externa, pode ser insignificante, pode ser sem aparência nenhuma, mas ela é rápida e poderosa. Glorifique a Deus. Aleluia. A inauguração da igreja. Então vamos para a inauguração. Estava em 120 lá. Olha que diz o texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41. Olha que diz o texto: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Você pode glorificar a Deus?
Após o dia de Pentecostes, aquele dia de Pentecostes, que a igreja foi inaugurada, uma descida do Espírito Santo, revestindo a sua igreja e dando poder para ela. Nós não pregamos com fábulas humanas, nós pregamos a palavra, que a virtude dela é o Espírito Santo transformando vida. Palavras bonitas não salvam, mas a palavra que sai de uma pessoa que está buscando a Deus, direcionada pelo Espírito de Deus, transforma até vidas que se encontram em condições alheias, porque é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor, é a palavra do Todo-Poderoso. Ela é rápida. Ela é rápida. Olha, em um só dia, quase 13.000 almas. A palavra de Deus é rápida e ela é poderosa. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas vamos entendermos aqui que nesses dias era apenas a colheita das folhas das mostardas. Cutuca o teu irmão e a tua irmã, diga: era apenas as folhas. Nesse dia, 3.000 almas era apenas as folhas, porque as folhas das mostardas também têm valor nutricional, e na medicina é importante. Interessante nós entendermos porque Jesus usa a mostarda, porque as mostardas começam, depois que ela é lançada, a semente, em 40 a 70 dias apenas já colhe as folhas. Entre 40 a 70 dias já colhe as folhas. Interessante como que é a amplitude da sabedoria do nosso Senhor. Jesus é mestre em tudo, amados. Jesus é o mestre dos mestres. Jesus é a ciência das ciências. Agora vamos entendermos aqui. Eu quero que você dê um glória a Deus aí se você entender. Imagine, as folhagens de 40 a 70 dias. Jesus faz o símbolo do seu reino para a mostarda, que tem essas características. Agora observe, Jesus morre na sexta-feira. No domingo, Jesus ressuscita, dia de Páscoa, e a lei dizia para os judeus que era para fazer a festa da Páscoa e depois de 50 dias a festa de Pentecostes. Estava na lei, era lei cerimonial, os judeus tinham que cumprir essas leis. 50 dias após, tinha que ter a festa de Pentecostes. Agora observe, Jesus morre no dia de Páscoa. Por espaço de 40 dias. Escute aqui, por espaço de 40 dias, antes de subir para o céu, estão ali presentes aproximadamente 500 pessoas. Aí os que conseguem firmar na promessa e aguardar a promessa, aproximadamente 120. Passa-se os 40 dias, falta apenas 10 dias aguardando. O Senhor disse: ficai-vos em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A subida para o céu, ao Pentecoste, faltava apenas 10 dias. Alguns desistiram, alguns não foram, mas quem perseveraram unanimemente em oração, viu a grandeza de Deus se cumprir na sua vida. Eu abro aqui, daqui a pouco vamos entender essa questão, mas eu abro aqui uma mensagem para o teu coração. Não abra mão dos propósitos divinos. Se Deus mandou ficar, fique. Se Deus mandou ir, pode ir, que Ele está contigo.
Mas saiba de uma coisa: seja fiel à sua palavra, seja paciente, aguarde, espere, fique com paciência, ore, busque, fique na posição, porque o Deus que prometeu é o Deus também poderoso para cumprir. A palavra de Deus nos diz em Número 23:19: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria Deus e não faria, ou diria e não confirmaria? Fica na posição, não saia do teu lugar, fique orando, buscando e sabendo que o Deus que te prometeu é fiel para se revelar a ti de uma maneira poderosa e especial. Faltava apenas 10 dias. Passa-se os 10 dias, se cumpre 50 dias. A mostarda agora estava dando folhas. Você pode glorificar a Deus? Segundo os botânicos, as mostardas dão folhas em 40 a 70 dias em uma boa terra. Agora Jesus plantou em boa terra, plantou a sua igreja em boa terra, inaugura a sua igreja, e na inauguração da sua igreja, quando ele sobe apenas 50 dias, 3.000 almas se rendem ao pé dele, dizendo que ele é o Senhor e o Salvador. Eu quero te dizer, é apenas a folhagem. Aleluia! Você pode glorificar a Deus? É apenas a folhagem. Esse é o Deus que nós servimos. É aquele que não se esquece o dia e a hora que falou. É aquele que promete, e quando ele promete, ele põe diante do seu memorial. É o Deus que não falha. Louvado seja o nome do Senhor. Chegou o período da folhagem, 40 a 70 dias. A produção de 3.000 almas, quase 3.000 almas, era apenas as folhagens sendo gerada. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o seu nome. Mas vamos continuarmos. Os discípulos esperaram apenas 10 dias depois que ele deu a ordem, que ele fez a promessa. Páscoa para Pentecoste, os irmãos entenderem, 50 dias, 40 dias Jesus está com eles, faz a promessa, em 10 dias eles esperam e recebem no dia de Pentecoste. E o nome do Senhor naquele dia foi glorificado. Agora imagine, a pequena semente que era insignificante, entenda aqui, a pequena semente que era insignificante, menor de qualquer grupo, tanto da religião quanto das seitas. A igreja era menor. E naquele dia, Deus faz que o mundo conheça a sua igreja. Porque a Bíblia vai dizer que havia gente de todas as partes do mundo antigo naquele dia. Logicamente, os judeus convertidos, judeus que voltaram para o dia de Páscoa, judeus que vieram participar da Páscoa, ou melhor dizer, não só da Páscoa, como também do dia do Pentecoste. Veio para a Páscoa e ficou para o Pentecoste, fez um tour, aguardou até chegar o dia. Os judeus estavam lá, tinha de todas as partes do mundo antigo pessoas. Aí Jesus agora inaugura a sua igreja já com folhagem. Ela deixa agora para aquele mundo que viu a igreja nascer, que é uma semente insignificante, mas rápida e poderosa, porque eles viram homem pescador, homens indoutos, que não tinha uma leitura ampla, não conhecia outros idiomas. Eles viram esses homens falarem e magnificarem a Deus na sua própria língua. Isto é o poder de Deus, porque a semente da mostarda começou já agora a florescer os seus frutos, rápida e poderosa. Era apenas as folhas.
Louvado seja Deus. O poder de Cristo, ao representar a igreja, é o poder de Cristo que estava lá. Se cumpre a promessa que está lá em Mateus 16, 19. Se cumpre esta promessa, porque além de ela ser rápida, ela também é poderosa. Só na igreja só a igreja tem esse poder. Só a igreja tem. Olha que diz Mateus 16, 19. E eu te darei as chaves do reino do céu, e tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Deus deu esse poder à igreja através dos seus representantes. Deus está dizendo: eu tenho chamado vocês para ser meus representantes, e eu tenho dado à igreja, através do representante, Deus falando com Pedro, a chave do reino do céu. Dá para você glorificar a Deus? Só a igreja tem esse poder. Só a igreja pode ter contato direto com o céu. Só a igreja. Quem falou que tem fora da igreja é mentira. O único que tem contato com o céu diretivo, que liga na terra e é ligado no céu, é a igreja. E tudo que a igreja desliga na terra também é desligado no céu. Deus não vai contra a sua palavra. Então, meu irmão, deixa eu te dar um conselho. Cuidado, não ande com pessoas que falem mal de pastor, que falam mal de servo de Deus, que falam mal de obreiros. Não ande com essas pessoas. Cuidado, sua vida corre risco, porque a palavra de Deus nos diz que a esses Deus deu a eles esse poder. Cuidado, é coisa séria aqui. É muito sério. Muito sério. Muito sério. Não ande com essas pessoas. São rebeldes. São pessoas que não têm crédito. E que nem sabem o que estão falando. Nem sabem o que estão dizendo. Aqui é muito sério a situação. Tem pessoas que sabem o que fazem. Elas pecam, aí sai da igreja, defama pastor, defama a igreja, vai para outra igreja, oculta o pecado e está lá como crente. Pode estar como crente na terra, mas no céu está desligado. Pode chegar até em nível até de pastor, ou até, você muito mais além, pode ter recebido até nível de pastor presidente, mas está desligado lá. Está desligado lá. O negócio aqui é sério. O negócio aqui é sério. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja tem esse poder. E só tem uma instituição na terra que tem esse poder. É a igreja. Só a igreja. Por isso que a pessoa vem quebrado, vem arrebentado, vem morto, vem tribulado, vem cheio de espírito ruim. O Senhor liberta, transforma, purifica. Depois de poucos dias você vê o brilho no rosto dessas pessoas, porque o céu está em sua vida. Foi ligado no céu. E ligou através de quem? Da igreja. Jesus é o Salvador, mas ele deixou seus representantes para falar do seu nome. E o único que tem poder, único, que liga o homem a Deus é Cristo. Único. Está lá em Atos capítulo 4, versículo 12. Não há nenhum outro nome dado entre os homens, o qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Cristo. Só Cristo. Porém, é através da igreja que você chega a Ele. Temos que ter muito cuidado com os desigrejados, que diz que serve a Deus em casa, que precisa ir para a igreja, não, está sob autoridade humana, não. Falta de conhecimento, está desligado lá. Precisa comungar, sim. Precisa estar na igreja, sim. Tem que estar debaixo de uma cobertura espiritual, sim.
Precisa tomar ceia, sim. Precisa estar em comunhão, sim. Se pecar, tem que confessar, sim. Tem que abrir o coração e ser perdoado, sim. Precisa, sim. Porque para estar ligado lá. Se está desligado aqui, como vai estar ligado lá? Se o altar quebrou aqui, tem que consertar aqui. Entenda. Lembra de Abraão? Lembra de Abraão? Abraão saiu um pouco, deu uma desviada na fé. Não é que ele desviou de Deus, não. Ele vacilou um pouco na fé. Quando chegou a fome, ele foi lá para o Egito, buscar refúgio no Egito. E ele percebeu, diante da grande revelação de Deus, por misericórdia, a sua vida, ele percebeu que ele errou. Mas antes de ele ir, ele edificou um altar em Betel. Um altar ao Senhor. E quando ele dá uma desviada, dá uma errada e vai para o Egito, quando ele volta de lá, sabe o que Abraão fez? Ele reedificou o altar de Betel para adorar a Deus. Tem pessoas pecando e fica brincando, vai de um lado para o outro, um lado para o outro. Não, meu irmão, não, minha irmã, conserta primeiro o altar em Betel. Faça igual a Abraão, conserta o altar que está quebrado antes. Depois que tiver tudo certinho, aí é momento de você continuar a sua jornada. Mas acerte o altar, conserte o altar. Louvado seja Deus. O negócio aqui é forte. É forte isso aqui. É muito forte. Aleluia. Esse é o poder representativo da igreja. Deus deu à igreja através de Cristo os sinais do poder do reino para quem crê. Veja os sinais. Marcos 16, versículo 17 e 18. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberes alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Poder para aqueles que crêem. Poder de Deus para a igreja. Poder de Deus. Paulo, ele diz de uma forma que ele não se envergonhava de anunciar o evangelho. Ele não se envergonhava. Olha o que ele diz em Romanos 1,16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Poder de Deus. O evangelho é poder de Deus. Além de ser rápido, é poderoso. Essa é a semente. Além de ser rápida, ela é poderosa. Ela cresce rapidamente. Aleluia. Olha aqui um grande teólogo, eu admiro muito, gosto muito dos seus escritos, Adam Craig. Olha o que ele vai dizer: o reino dos céus é o método de Deus para administrar os assuntos do mundo e as preocupações da sua igreja. Escute aqui, olha aqui que um grande teólogo já dorme. Não existe mais, desde 1832, se me falha a memória, deixou a sua marca. Olha o que ele está dizendo: o reino dos céus é o método de Deus para administrar os assuntos do mundo e as preocupações da sua igreja. Deus otorgou a igreja ou não otorgou? Então, precisamos estarmos debaixo de uma cobertura espiritual. Ninguém consegue ser crente só em casa. Estamos passando uma fase agora de quarentena devido a esse vírus aí que está aí. Eu recebo quase todo dia mensagens, recebo telefonema de irmão chorando, irmão lamentando, encontro na rua irmão lamentando, com saudade da igreja, com saudade de estar na casa de Deus, porque o crente não consegue ser crente apenas em casa. Eu não sei como tem pessoas que põem isso na mente, que conseguem ser salvos só dentro de casa.
Eu não sei como eles conseguem. Que saudade nós temos do templo. Nós somos a igreja, realmente nós somos a igreja. Mas Deus nos deu o templo para adorar o seu nome. Até Jesus deu exemplo disso. Jesus, além de ser Deus, porque ele é 100% e 100% homem, 100% Deus, perfeito em tudo, até Jesus não se apartava da sinagoga, não se apartava do templo. E quem somos nós para dizer que não precisamos servir a Deus indo no templo? Precisamos sim, precisamos estar na casa de Deus para adorar a Ele. Precisamos estar na sua presença, contemplar a formosura da sua glória. Essa palavra, ela abrange esse poder especial, aonde Cristo outorgou a sua igreja. E detalhe, só a igreja tem esse poder. Só a igreja. Não estou falando aqui de denominações, de ministério. Eu estou falando da igreja. Todas as igrejas que obedecem à palavra, que anda de acordo com a palavra, tem esse poder nela. Esse poder está presente. Essa autoridade está presente. Esse poder está nela. Louvado seja o seu santo nome. Vamos ver agora. Vimos a pequenez que começa a sair as folhagens. Vamos ver agora a grandeza da extensão desse reino. A grandeza da extensão desse reino. Porque ele é rápido e poderoso. A semente foi rápida e poderosa. Olha que diz Mateus aí, capítulo 13, versículo 32, parte B, o que diz? Mas crescendo é a maior das plantas, ou das hortaliças, que eu expliquei na terça-feira. E faz uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. A pequena semente que virou uma grande sombra para o mundo. Diga comigo, uma pequena semente que virou uma grande sombra para o mundo, que recebeu em Antioquia o nome pela primeira vez, os discípulos de Jesus como cristão, aonde foram chamados pela primeira vez de cristão. É aonde surge o cristianismo. Não tem nada a ver com a história tirada de forma errônea por alguns, dizendo que é a igreja verdadeira, que a sua doutrina é verdadeira. Não. O cristianismo surgiu na igreja primitiva. Antes de Roma fazer parte dela. Tem nada a ver com a igreja apostólica romana. Tem nada a ver com isso. Foi em Antioquia, nos dias dos discípulos, que foi a primeira vez chamada de cristão. Então o cristianismo vem da igreja primitiva. A igreja primitiva. Mas vamos ver aqui como que essa árvore tão pequena ficou tão frondosa, tão extensa. Vamos ver. Segundo o The Working Fakebook, elaborado pela CIA em 2012, vamos ver aqui, é uma análise estatística, tá? É uma análise estatística. Segundo o The Working Fakebook, depois, irmão, se a pronta estiver errada, aí me perdoa, tá? Elaborado pela CIA em 2012, isso aí tá na internet, o irmão pode pesquisar que tá lá. É uma estatística, tem a sua origem, tem fundamento, tá?
O cristianismo se tornou, tá? Era em 2012, tinha se tornado antes, mas essa pesquisa em 2012 diz que o cristianismo tinha no mundo 28% no mundo da religião é o cristianismo. Depois, em segundo lugar, vem o islamismo, com 22%. O hinduísmo, com 15%. E o budismo, com 8,5%. Aí eu pergunto, a semente insignificante, a menor de todas as religiões, que começou com aproximadamente 120, agora é 28% da população do mundo. A árvore cresceu ou não cresceu? Isso é estatística. Segundo essa mesma fonte, a população mundial em 2012 tinha 7 bilhões e 87 milhões de pessoas no mundo. Isso em 2012 tinha 7 bilhões e 87 milhões de pessoas no mundo. Isso quer dizer que em 2012 o cristianismo tinha 1 bilhão 984 milhões de pessoas. O islamismo tinha 1 bilhão 559 milhões de pessoas. E o hinduísmo tinha 1 milhão e 63 milhões de pessoas. E o budismo, 602 milhões de pessoas. A árvore cresceu. A árvore cresceu e se tornou sombra para o mundo. Por isso que Jesus falou, um grão de mostarda, que quando cresce, as árvores vinham e se aninhavam debaixo dela. A árvore cresceu, se tornou extensa. Para os nossos dias, se formos usarmos a mesma porcentagem, logicamente já aumentou, mas se usarmos a mesma metodologia dessa porcentagem de 28, 22, 15 e 8,5, tá? Vamos usar só o do cristianismo, que está chegando quase o nosso horário de hoje. Hoje, eu peguei a semana agora passada, melhor, segunda-feira, em tempo real. Na segunda-feira, eu peguei só as frações, já mudou, mas em tempo real, hoje, no mundo tem 7 bilhões 790 milhões de pessoas, mesmo com tanta gente morrendo no coronavírus. Mesmo morrendo tanta gente, tem 7 bilhões 790 milhões de pessoas. Se pegarmos essa porcentagem de 22%, que logicamente já ultrapassou, não é mais 28%, sabe, em uma base tão rasa, sabe quantas pessoas cristãs tem no mundo hoje? 2 bilhões 181 milhões de pessoas. Você pode glorificar a Deus? Você pode glorificar a Deus por isso? A semente insignificante que se tornou sombra para o mundo é a extensão da igreja. Logicamente, dentro do contexto do cristianismo, aí tem vários segmentos. Vários que honram a Deus e vários que propagam o nome de Deus sem honrar. Aí é a questão dessas pessoas com Deus. Porém, a propagação do reino está sendo extensa. Isso que é interessante. A ordem de Jesus Cristo é que continue dessa mesma forma. A ordem de lá do início é a mesma ordem para hoje. Que ela continue crescendo cada vez mais. Mateus 28, 18 e 19 vai falar sobre isso. Jesus vai dizer, depois que ressuscita, ele diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ide
ensinai as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide às nações. É direto, diretivo. A ordem ainda continua a mesma. E há um texto sagrado, eu não reservei ele, que diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer, mas que todos venham ao arrependimento. Esse é o prazer de Deus. Então a ordem continua da extensão do seu reino. O crescimento do reino foi extenso e intenso, tanto extenso como intenso. As duas partes. E nós não podemos perder esse foco, irmão. Nós não podemos. Temos que continuar nos marcos dos antigos. Olha que diz Atos capítulo 2, 46 e 47. E perseveraram unanimemente todos os dias no templo. Diga comigo, no templo. Eles cultuavam em casa também, mas eles se reuniam também unanimemente no templo. E partindo o pão em casa, olha aqui, comia junto com alegria e singeleza de coração. 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Você pode glorificar a Deus? Ela foi só crescendo e tem crescido até hoje. O que nós não podemos é deixar os marcos. Quais marcos, pastor? O evangelho completo. Nós não podemos deixar de pregar o evangelho completo. A igreja no Brasil, exemplo, vou falar nossa igreja agora, Assembleia de Deus, ela iniciou com o evangelho completo. E nós não podemos abrir mão disso. Vários pregadores nossos hoje estão mudando. Estão indo pela onda que o mundo está propagando, que outras teologias de outros ministérios estão propagando, mas nós não podemos esquecer as nossas origens. A Assembleia de Deus, ela cresceu assustadoramente, porque ela iniciou e até hoje prega o evangelho completo. E nós não podemos abrir mão disso. Qual é o evangelho completo, pastor? Jesus salva. Jesus cura. Jesus batiza com o Espírito Santo. Jesus prepara e leva para o céu. Não seja bombardeado por doutrinas erradas, dizendo e propagando que nós estamos errados. Se fosse errado, não ficava tão extensa e tão frondosa e com a presença de Deus nela. Começou na casa de Celina Albuquerque, com 21 pessoas, e hoje somos milhões no Brasil para a glória do seu santo nome. A igreja cresceu com o evangelho completo. Não precisa criar moda, não precisa mudar status da igreja, o layout da igreja para alcançar jovem, alcançar adolescente, alcançar multidões. Não precisa mudar o layout da igreja para fazer isso. Precisa pregar o evangelho completo. Precisa dizer para o jovem, o adolescente ou a pessoa que não é crente que Jesus salva, que Jesus batiza, que Jesus cura e Jesus leva para o céu. Não perca a sua identidade. Terás unemai. Não perca a tua identidade. A igreja tem uma identidade. Ela cresce com o poder de Deus. Ela é rápida e poderosa, porque Deus habita nela. Evangelho completo. Vamos lá? Porque Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo. Jesus batiza com o Espírito Santo. Se você enterrou, se você colocou lá
enterrado, desenterra nesta noite. Desenterra. Deixa o Senhor te renovar. Deixa Deus te renovar nessa noite. Deixa Deus tocar com o seu poder na sua vida. Deixa Ele se revelar a você. Sinta a presença dEle aí. Sinta a presença dEle. Além de batizar, Ele vai preparar para levar para o céu. Ele vai te levar para o céu. Aleluia. Aleluia. Em poucos dias, em toda Jerusalém, foi pregado o reino. Vocês fazem ideia? Segundo historiadores, Jerusalém tinha equivalente a 120 mil habitantes. Os irmãos de Araras estão aí conectados. Aproximadamente a mesma população de Araras, que estão em 130, 140, era a população de Jerusalém. Em poucos dias, Jerusalém foi inflamada com o poder de Deus. Não foi diferente aqui no Brasil, através de Gunnar e Daniel Berg. Em poucos dias, ele e 19 irmãos, a primeira a ser batizada com o Espírito Santo no Brasil, irmã Celina Albuquerque. E depois dela, Deus foi tomando, pegou a irmã Nazaré, e daí foi estendendo. E hoje eu posso te dizer, que bom que eu conheci este gozo. Que bom que eu experimentei e experimento esse gozo. Aleluia. E expandiu, tomou o Brasil, está presente em todo o território nacional, porque foi o poder de Deus presente, e nós não podemos abrir mão. Não mude a tua pregação. Cristo precisa ser o tema da tua mensagem. Cristo precisa, é necessário que você pregue Cristo. Pregação sem Cristo não é glória para Ele. Pregação que aonde Cristo é revelado, a glória é para Deus. Não é o homem, é Deus. Não é o pregador, não é o pastor, é Deus. A palavra é de Deus. A igreja é de Deus. Não seja levado por fábulas humanas, por palavras bonitas. Não seja levado por conhecimentos dessa terra. Acorda, desperta, meu irmão, minha irmã. A palavra que gera vida está na palavra de Deus, está na Bíblia. E Cristo é o centro e é o tema dela. Vamos fechar a parte de hoje. Portanto, é a maior religião da terra. Ela está presente em todos os continentes, aonde há habitação. Único que não há habitação só para pesquisa, que é a Antártica. Mas lá tem crente lá, está presente lá. Mas ela está presente na Ásia, está presente na África, na Europa, na América do Norte, América do Sul e na Oceania. Ela está presente. Esta é a igreja de Cristo. Mateus 24:14, vamos fechar, que deu 9 horas. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, e então virá o fim. E eu paro aqui. Na terça-feira, Deus nos permitir, nós estaremos falando sobre esse conceito de ir até o fim. Porque tem gente dizendo, não vou pregar o evangelho não, porque já aí Jesus demora para vir. Engana-se, Jesus pode vir a qualquer momento. Aí vamos entender que nada impede de Jesus voltar, nem o evangelho ser pregado mais. Nós vamos falar sobre isso. E nós estaremos falando sobre os 3 anjos pregadores do reino na grande tribulação. Vamos estar falando de os 3 anjos pregadores do reino na grande tribulação.
Aí você fala, pastor, quais são esses anjos? Terça-feira nós estaremos falando sobre ele. Deus te abençoe, te dê uma noite de paz. Nós daremos continuidade na semana que vem, falando e continuando a falar desse mistério que é o reino dos céus. Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa. Hoje nós não temos louvor. A cantora hoje ela está estudando, está tendo aulas online, não pode, mas nós estaremos aqui orando nesse momento pelos irmãos. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Deus querendo dessa forma, nós estaremos terça-feira. Se Deus achar melhor, dá um basta nisso e nós voltar aos nossos cultos normais, estaremos no templo dando continuidade nesse assunto. Oremos ao Senhor neste momento. Querido Deus e eterno Pai, graças eu te dou, meu Deus, por esta noite especial. Tu nos concedes de estarmos na tua presença. Eu quero te pedir nesta hora, por todos os irmãos conectados que entraram às suas casas, suas famílias, que a tua bênção e o teu cuidado, Pai, venha estar na vida dos teus filhos. Que haja, meu Senhor, o socorro, que cada um de nós viemos nos refugiar em ti, Senhor. Eu quero te pedir a tua proteção, a tua ajuda, em todas as áreas da vida dos teus filhos, Pai, na área espiritual, sentimental, emocional, ó Deus, na área física, social, Pai, nas finanças. O Senhor tem visto o que temos passado, como tem atingido irmãos, servos do Senhor, Pai, desempregados, mas o Senhor tem poder de guardá-los. O Senhor tem poder de abrir nova porta. O Senhor tem poder, Senhor, de suprir as necessidades dos teus filhos. Dê a tua bênção, Pai. Restaura aqueles que foram afetados por esses vírus. Guarda os profissionais da saúde. Proteja com a tua potente mão. E direciona cada dia, Senhor, esta nação no temor da tua palavra. Eu oro, meu Senhor, neste momento, pedindo a tua bênção sobre cada lar, sobre cada família. Abençoa os líderes espirituais dessa nação, Pai. Os pastores presidentes, pastores responsáveis pelas denominações que pregam a tua palavra com seriedade e com verdade. Que o Senhor guarde os teus filhos, direcione, cuide dos teus servos, supre as suas necessidades, os seus compromissos. Pai, que a tua bênção venha estar na vida dos teus servos, dê prudência, vigilância e guarda debaixo do seu sangue, tanto eles como as suas famílias. Abençoe a tua igreja, abençoe os pastores, abençoe, Pai. Ó Deus, abençoe de uma forma geral todos os nossos familiares, tanto de perto quanto de longe. Abençoe, ó Deus, pedimos nesse momento que o Senhor nos refugie em ti, Senhor, porque nós estamos indo para os teus braços, porque temos segurança. Tome em tuas mãos, continue despertando o teu povo, continue avivando na tua presença, continue fortalecendo com a tua graça, sustentando com o teu poder e manifestando a cada dia em nossas vidas a sua glória. É que eu te peço, Pai, e te agradeço, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, uma boa noite a todos, a paz do Senhor a todos. Até terça-feira, se Deus assim nos permitir. Ficam com Deus. A paz do Senhor, amados.